Você assiste agora Alego News. Quinta-feira, 7 de outubro, o Alego News começa agora e traz os seguintes destaques. 11 processos foram aprovados em sessão ordinária híbrida. E entre os projetos da comissão mista, o que transforma agente prisional em polícia penal. E ainda, a Comissão de Organização dos Municípios anuncia revisão dos limites municipais. Estes e outros assuntos da Assembleia Legislativa de Goiás você acompanha agora no Alego News. Boa noite. Em sessão ordinária realizada na manhã de hoje, os parlamentares aprovaram 11 processos que estavam em tramitação aqui na casa. Os deputados Coronel Adailton, Alisson Lima e Leda Borges repudiaram o veto integral do presidente Bolsonaro ao projeto federal Menstruação Sem Tabu, que destina absorventes higiênicos às mulheres de baixa renda. A deputada Leda Borges tem o mesmo projeto tramitando na casa. E as adolescentes vulneráveis estão usando jornal sujo, velho, para poder segurar o fluxo menstrual. Deixam de ir para a escola, deixam de ir para a igreja, deixam de se relacionar socialmente no período pré-menstrual, que é mensal, porque não tem dinheiro para adquirir o absorvente. Esse é um direito que assiste as mulheres. Na votação de matérias, em segunda e definitiva votação, foi aprovado o projeto do governo que autoriza a criação de 6 JARIs, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações de Trânsito. Qualquer multa, infração, sendo esta injusta, será analisado com prioridade e com certeza terá êxito. Então, o nosso objetivo não é multar, mas sim ter um trânsito educado e para todos. Também recebeu sinal verde definitivo matéria do Executivo que autoriza a doação diária do governo ao município de Rio Verde para projeto de crescimento econômico da cidade. Isso é uma permuta de 2 áreas, uma área da Prefeitura, outra área do Estado. O que acontece? A Prefeitura lançou um programa de desenvolvimento empresarial e industrial no município. E a área que hoje é do Estado é o local adequado para poder ceder os lotes para os empresários se instalarem lá. Então, está sendo feita uma permuta, o Estado está doando uma área para o município e o município está doando uma área para o Estado. Também foi aprovado em definitivo o projeto de autoria do deputado Coronel Adailton, que torna obrigatória a colocação de placas de denúncia de violência contra a mulher, o 180, dentro dos ônibus do transporte coletivo. Não apenas as mulheres, mas todas as pessoas mais vulneráveis necessitam da participação do poder público para criarmos políticas públicas de Estado, independente de quem seja o governo, que esteja previsto nas leis do nosso Estado de Goiás o atendimento, o cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Outro projeto aprovado e agora vai para a sanção do governador é do deputado Antônio Gomide, que cria política pública de emprego para reinserção social de ex-detentos do sistema prisional. Que as empresas que realmente possam abrir portas possam ser beneficiadas também pelo Estado. Além desse processo educacional, também esse processo de reinserção social que nós achamos extremamente importante. Quer dizer, nós precisamos quebrar esse preconceito. E precisamos, obviamente, fazer com que essas pessoas possam ter oportunidade de ter o seu trabalho, ter a sua vida normal, daquilo que ele já pagou no presídio, mas que a sociedade possa aceitá-lo. E a política pública, a lei, obviamente, facilita com que essa reinserção aconteça. Comissão mista se reúne e aprova o projeto do governo que transforma agente prisional em polícia penal. Confira. Os integrantes da Comissão Mista da Assembleia Legislativa aprovaram 3 projetos da Governadoria do Estado, entre eles o que altera a lei de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. A alteração trata-se de acrescentar o Conselho Estadual de Irrigação nas unidades que fazem parte da Secretaria Estadual de Agricultura.
Outro projeto do governo aprovado na mista transforma o cargo de agente de segurança prisional em cargo de polícia penal. Segundo o líder do governo, deputado Bruno Peixoto, o projeto, que teve o texto original aprovado, manterá os dispositivos legais vigentes quanto às atribuições, direitos, deveres e responsabilidades do cargo de agente de segurança prisional. A Constituição Federal, ela fez uma alteração do agente prisional para o policial penal e cabe aos estados efetuar a transformação. Então nós mudamos a Constituição Estadual no ano passado e dentro da Constituição Estadual há a previsão de um projeto de lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo para que oficialize a transformação. E a nossa entrevista especial de hoje é com o presidente da FGM, a Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, que falou com a gente sobre os índices provisórios do ICMS para 2022. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no Alego Entrevista o presidente da Federação Goiana dos Municípios, o Haroldo Naves, para a gente ter ter uma conversa de um assunto muito importante, que é a questão do ICMS, sobretudo as discussões em torno do ICMS para o próximo ano. Presidente, é um grande prazer recebê-lo, ainda mais para falar sobre esse tema que é tão fundamental aos municípios de Goiás e do Brasil todo. Prazer é meu, Tiago, falar na Alegre Entrevista, falar dessa questão importante do ICMS. O ICMS, ele, nos últimos tempos, teve algumas dificuldades com a pandemia. Logicamente, com o trabalho feito pelo governador Ronaldo Caiado, da retomada da economia, isso possibilitou alguns ganhos e a gente tem feito uma parceria produtiva, Estado e municípios, para que essa arrecadação, que é de suma importância para cada localidade, e é importante que a população saiba que é no município, na porta do prefeito ou da prefeita, que ele bate todos os dias. E às vezes, aquele problema que foi batido na porta do prefeito, do gestor municipal, ele é de competência, às vezes, do Estado ou da União, mas ele quer que resolva. Então é preciso que transfira mais recursos para os municípios, e essa é uma luta nossa, Tiago, lá em Brasília, do movimento municipalista, para que haja uma distribuição melhor de recursos, sobretudo para os estados e municípios, inclusive agora com essa questão da reforma tributária, que nós, enquanto movimento municipalista, estamos hipotecando apoio à reforma tributária com a arrecadação seja no destino onde a pessoa compra o produto. Bom, presidente, a federação está liderando aí esse estudo técnico para discutir o ICMS. Qual a expectativa do senhor a partir dessa discussão? Quais os frutos que o senhor e a federação e os municípios podem esperar colher com isso? A Federação Goiana do Município tem feito vários estudos técnicos, não só da questão do ICMS, mas de várias outras áreas. Para você ver a importância disso aí, Tiago, por exemplo, vamos voltar aqui para Brasília com a questão da reforma tributária. Foi aprovada agora no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Deputados, ainda não passou no Senado, uma reforma do imposto de renda. O Fundo de Participação dos Municípios era composto de dois impostos, que é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e o Imposto de Renda. E eles estão tirando dos municípios brasileiros 9 bilhões e 300 milhões. No estado de Goiás seria 360 milhões. Então, essa luta, o estudo da federação, para evitar que isso passe no Congresso Nacional e especialmente no Senado, e não passe para que os municípios não tenham essa perca. Aqui em Goiás, com a parceria que nós temos hoje com o governador Ronaldo Caiado, com a equipe da Secretaria da Economia, tem tido muita transparência e a gente tem discutido essa questão do ICMS. Há vários avanços e vamos continuar travando esse diálogo sério, respeitoso, que as duas partes ganhem. Então, quanto à questão do ICMS, especialmente aqui em Goiás, a gente tem tido uma parceria produtiva e vamos continuar em para levar mais recursos para os municípios. Muita gente questiona a questão da gula do governo federal. O governo federal brasileiro, ele tem essa fama de ser um governo muito guloso, que é muito pesado, muito oneroso e que divide muito pouco com os municípios, que, como o senhor muito bem disse, é onde as pessoas moram. O senhor acha que há uma previsão de mudança nessa política de distribuição de recursos no país? É o sonho nosso. Para você ter uma ideia, Tiago, 4.500 prefeitos votaram no atual presidente da República e trabalharam para ele, com a perspectiva de um compromisso de campanha: mais Brasil, menos Brasília. Compromisso firmado com o ministro Paulo Guedes, para todo o movimento municipalista, de repartir os recursos, exatamente no sentido que você falar, de uma melhor repartição dos tributos, que seria 1/3
para a União, 1/3 para os estados e 1/3 para os municípios. E que para nós, gestores municipais, seria um sonho. Infelizmente, ainda não aconteceu. Estamos trabalhando, lutando, fazendo articulação em Brasília para que passe. Nesse momento, nós estamos perdendo recursos se passar essa reforma do imposto de renda. Então, nós precisamos lutar. No mundo todo, nos países mais desenvolvidos, a distribuição é feita de uma forma mais justa e igualitária. Tivemos no passado, com a Constituição de 88, criação de várias alíquotas. Começou lá também ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ao invés de criar novos impostos, que poderia ser dividido com os estados e municípios, passaram a criar as contribuição. A contribuição só ficava com a União e hoje há uma concentração grande de recursos com a União de mais de 60%. E o movimento municipalista, nós ficamos com todo o bolo tributário no Brasil em torno de 14%. E sendo que nós, gestores municipais, respondemos por 80% das demandas do Brasil, porque é nos 5.568 municípios brasileiros, nos 246 municípios do estado de Goiás, é que o cidadão vai lá procurar seu atendimento na área de saúde, o atendimento na área da educação, naquele supermercado lá que ele vai comprar, é nas demandas do serviço público que é ofertado no município que o cidadão precisa. Então, precisamos muito de mais recursos para os municípios, vamos lutar muito na reforma tributária, fazer essa parceria para tirar um pouco da concentração de recursos em Brasília, e nós já sabemos que a questão de Brasília, isso é secular, a burocracia impede que os recursos cheguem nos estados e municípios. Então, o serviço público ofertado na sua localidade pela prefeitura municipal é muito, mas muito superior ao serviço público que é ofertado em Brasília. O programa Alego Entrevista completo você assiste em nosso canal no YouTube ou também durante a nossa programação. E o presidente da Comissão de Organização dos Municípios anuncia as atividades do colegiado que trabalha na revisão dos limites municipais. De acordo com o deputado Wagner Neto, a proposta da comissão é dar autonomia e suporte aos municípios para que eles próprios façam o debate sobre a revisão de divisas. Para isso, os poderes executivo e legislativo locais estão sendo convidados a realizar audiências públicas. Nesta semana, Wagner Neto se reuniu com o presidente da FGM, a Federação Goiana de Municípios, para discutir o assunto. A gente quer hoje poder fazer uma revisão usando os meios tecnológicos, onde se há o consenso da Prefeitura da cidade A com a Prefeitura da cidade B, com a Câmara Municipal de ambos os municípios e também, ao mesmo tempo, envolver o Ministério Público, onde o próximo passo é fazer um convite a eles, para que haja essa revisão com total segurança jurídica. Em junho deste ano, durante reunião da Comissão de Organização dos Municípios, técnicos do Instituto Mauro Borges apresentaram dados de um levantamento preliminar. Segundo eles, há mais de 700 trechos de divisas no estado e 135 precisam de revisão, já que a lei que define o traçado gráfico dos limites municipais é de 1976. O presidente da FGM falou sobre as implicações práticas dessa revisão. Algum município hoje ele pode estar perdendo recurso de ICMS ecológico, que a divisa pode estar errada. O produtor ele tem escritura em determinado município, mas o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, está em outra propriedade, ele não pode acessar as linhas de financiamento, por exemplo, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Então, além da questão prática para o cidadão, para ele ter um benefício do financiamento, o município também pode perder a arrecadação, como, por exemplo, ele vai tirar a nota que está no outro município quando a sua propriedade é em outro. Então, o valor adicionado dessa nota fiscal não vai ser para o seu município. Então, o município está perdendo recursos e isso a gente quer resolver essa questão. Tramita na Assembleia o projeto de autoria da deputada delegada Adriana Accorsi, que determina a obrigatoriedade da instalação de salas de apoio para mães trabalhadoras que ainda estão amamentando. Voltar a trabalhar e continuar amamentando é um desafio para a grande maioria das mulheres após o término da licença maternidade. Mas para Itatiana, o retorno foi super tranquilo. É que no Hospital Materno Infantil, onde ela trabalha, tem uma sala de apoio à amamentação para as funcionárias. Para mim foi mais prático eu coletar esse leite, estar transportando ele e estar administrando em casa mesmo. Então você ainda tem essa opção, se você quiser trazer seu bebê,
né? Então você tem esse momento também que é direito seu de trazer o seu neném, mas eu tive essa opção porque eu vi que é uma forma segura de transportar esse leite e eu administro lá na minha casinha, onde o meu bebê tem o seu leitinho adequado. A coordenadora do Banco de Leite do Materno destaca os benefícios para as mães, filhos e empresas. A criança que amamenta o leite da própria mãe, que toma o leite da própria mãe, são crianças que adoecem menos. Se essa criança adoece menos, precisa menos de uma consulta médica. Então, são mulheres que elas faltam menos no trabalho porque ela tem a criança dela mais saudável, ela tem o filho dela mais saudável. Então, a falta é diminuída, essa mulher ela fica mais tranquila porque ela sabe que ela vai poder oferecer o leite dela, que é o melhor alimento, a melhor nutrição para o próprio filho dela. Então, sem dúvida, é só benefícios. E com o objetivo de conscientizar os empregadores sobre a necessidade da destinação de espaços dentro do local de trabalho destinados à amamentação, a deputada delegada Adriana Corsi apresentou o projeto que trata da obrigatoriedade de instalação de salas de apoio para as mamães que ainda estão amamentando. Se a proposta da delegada Adriana Corsi passar no plenário da Assembleia Legislativa e for sancionada pelo governo do Estado, vai valer para empresas públicas e privadas que tenham no mínimo 50 mulheres no quadro funcional. Eu apresentei esse projeto de lei para que entidades públicas, órgãos públicos e todas instituições privadas tenham um espaço para que a funcionária, a cliente, a pessoa que está ali, né, fazendo uso de um serviço público, possa amamentar a sua criança caso o bebê deseje. Por isso, esperamos também uma adesão de toda a sociedade a este projeto. E o seu Alego News fica por aqui. A você, um forte abraço, uma ótima noite de quinta-feira e até a próxima edição.